Estamos de volta com a nossa programação aqui do planejamento e depois dessa rápida pausa, eu estou aqui muito bem acompanhada do Daniel, que está cuidando de toda a parte de conteúdos aqui desse programa de ampliação de ensino híbrido. Tudo bom, Dani? Oi, Bru, tudo bem com vocês? Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez conversando sobre ensino híbrido e da nossa convidada super especial hoje, né, Bru? Exato, além do Daniel, tá conectada com a gente, é uma honra ter a participação aqui da Kátia Smolli. Já falei dela um pouquinho mais cedo, mas é uma super especialista para conversar com a gente de ensino híbrido, faz parte do nosso Conselho Estadual de Educação. Enfim, Kátia, muito bem-vinda, é um prazer ter você para conversar aqui com a gente. Oi, gente, bom dia. Obrigada, Bruna. Obrigada, Daniel. Aliás, vocês estão super simpáticos aí nessa posição de apresentadores, né? Adorei ver. Então, gente, bom dia. Queria agradecer estar aqui com vocês. A gente tem conversado algumas vezes, né? E é sempre muito, muito bom, especialmente para falar de coisas tão inovadoras como toda essa ação que envolve ensino híbrido. Então, obrigada mesmo e vamos trabalhar. A Kátia. Bom, a ideia desse momento aqui é a gente ter a oportunidade de ouvir a Kátia sobre algumas tendências, o que que ela está vendo por aí, o que que tem, né, de ensino híbrido para inspirar a gente no nosso fazer. E conforme ela for falando, a gente vai contando um pouquinho também dessa possibilidade que a gente vai ter de expansão de tempo para estudantes usando a tecnologia, né? Então, como que a gente combina as horas regulares que os nossos estudantes vão ter presencialmente com um tempo usando a tecnologia que permite eles aprofundarem algumas aprendizagens. Enfim, a gente vai detalhando ao longo da fala da Kátia. Vamos lá. Kátia, conta um pouquinho para a gente do que você preparou. Bom, então vou pedir para compartilharem a minha apresentação para a gente seguir. E eu queria dizer para vocês o seguinte, que nós vamos falar desse processo do ensino híbrido e eu organizei, então, para nós podermos recapitular ou revisar os conhecimentos sobre o ensino híbrido, que eu aposto que, diante de tantas coisas que vocês fizeram em 2020 e até antes, vocês estão estudando sobre isso, estão pensando sobre isso, fizeram um pouco, decidiram na urgência e agiram até um pouco na incerteza, mas fizeram muitas coisas. Algumas vezes vocês já faziam coisas sobre ensino híbrido, a gente vai ver um pouco que isso não é uma grande... tem uma parte de novidade, outra parte que não. Então, essa recapitulação, podemos voltar para a apresentação. Eu também pensei em potencializar um pouco com essa nossa conversa as contribuições que o ensino híbrido permite ao processo de ensino-aprendizagem. Então, nós vamos ver que não é só no distanciamento que a gente tem a ideia de hibridismo, refletir também sobre as possibilidades, né, de encaminhamentos e acompanhamento dos estudantes por meio das práticas que são oferecidas por nós e também apoiando o protocolo de segurança que nós temos aí respondendo ainda ao momento em que vivemos. E nesse meio, Bruna e Daniel vão trazendo as inovações previstas para esse momento. Então, vamos lá? Tem uma coisa que eu queria muito que a gente lembrasse, que é assim, nós falamos do desenvolvimento das competências dos estudantes, porque o currículo paulista, alinhado à Base Nacional Comum Curricular, tem previsto isso. Mas nós também vamos desenvolvendo as nossas competências, é natural, não é que nós sejamos incompetentes, muito pelo contrário, mas é bom saber em qual âmbito de competência nós estamos atuando profissionalmente quando vamos fazendo essas formações com vocês. Então, olhando lá para as competências que eu selecionei junto com a equipe, a ideia de capacidade de transformação, iniciativa e criatividade, isso é marca do trabalho docente, né? A gente só vai aprimorando isso, mas também tem uma questão assim, às vezes quando a gente fala com as pessoas dizem assim, mas Kátia, toda hora você fala dos direitos dos estudantes, e os professores, né? E os educadores e educadoras,
não tem direitos? Todos temos, né? Todos temos direitos, mas como adultos, embora nós devamos sempre ser respeitados do ponto de vista da pessoa, mas como adultos nós temos mais chances e ferramentas de reivindicação, de trazer a nossa opinião. Nós já temos organismos organizados que nos representam, nós já conhecemos mais dos nossos direitos e já sabemos mais como falar a respeito deles e defender a nós mesmos. Então, essa autonomia do adulto, né, que muitas vezes vai acionar os seus direitos por vias diversas, imprensa, redes sociais, sindicatos, a conversa direta que nós temos com as pessoas com as quais nós trabalhamos, ela ainda não está nos estudantes. Então, a ideia de você aprimorar a criatividade, de você cuidar da ética, de você proteger a vida dos estudantes, ela sim precisa ser lembrada. É como quase que se nós todos que atuamos na educação fôssemos assim do sindicato dos estudantes, né? Aqueles que guardam a proteção dessas pessoas, junto com as famílias, claro, estou falando só do ponto de vista especialmente do ponto de vista da educação, embora muitas vezes a escola também traga essa questão da proteção da pessoa, criança, adolescente e jovem, no ambiente que ela atua, por conta de todas as questões de inseguridade social que esse país ainda vive, mas olhar para os direitos dos estudantes é importante. Então, posto isso, e voltando lá para as nossas competências, é sempre importante a gente pensar que falar de educação de qualidade, de compreender essa sociedade heterogênea e plural que nós vivemos, que respeita e valoriza as diferenças, ou que pelo menos luta para isso, né? Que busca desenvolver esse processo de ação, de investigação, para aperfeiçoar esse desenvolvimento profissional, a prática pedagógica, conhecer sempre cada vez mais os processos metodológicos que podem nos apoiar a fazer essa educação acontecer, essa aprendizagem acontecer, é bem importante. Pode ir? Olhando para isso, eu pensei numa... pode passar, por favor? Olhando para isso, eu pensei em momentos, então nós vamos aquecer um pouquinho com os nossos conhecimentos prévios, eu vou falar com vocês do ensino híbrido, tem essa atividade de contribuições do ensino híbrido na aprendizagem, a Bruna e o Daniel vão entrar bastante com a gente nesses 2 pontos, aí nós vamos olhar um pouquinho, pensar um pouquinho sobre um caso e voltamos para fazer o fechamento. Combinei com a Bruna e o Daniel, que se houver alguma pergunta no meio do caminho, eles também podem me interromper, então, por favor, comentem no chat, façam suas perguntas, vamos interagir e aprender juntos, tá bem? As suas perguntas me mobilizam muito, eu talvez não saiba responder todas, certamente não saberei, mas conversar sobre elas, ou mesmo que eu não responda agora, elas vão me fazer pensar. Então, fazer pensar, fazer o outro pensar é super bom, porque provoca uma aprendizagem mútua. Pode passar, por favor? Olhando um pouco, eu queria que vocês olhassem essas imagens, elas são imagens aleatórias, gente, então não pensem que elas retratam uma realidade específica, né? Mas eu queria que vocês olhassem para essas imagens e que vocês aí em 3 minutinhos observassem e pensassem quais relações vocês conseguem estabelecer quando olham para essas imagens e pensam no ensino híbrido, tá? Vamos pensar um pouquinho, são 3 minutinhos entre vocês observarem, eu vou ficar um pouquinho quieta, que é difícil, mas vou tentar, e aí vocês podem observar cenas diferentes, relações com o ensino híbrido, e podem ir escrevendo no chat o que vier à cabeça.
Kátia, Oi. estamos de volta aqui e vieram muitas coisas legais aqui no chat. Então, claro, a palavra tecnologia apareceu muito, mas também veio desenvolver conhecimentos diversos, um lado a tecnologia e outro a diversidade. O pessoal falando aqui de colaboração, interação, independente do local onde se encontra. Organização e concentração também apareceu aqui. Maior interação. Interação, aliás, é uma palavra que está por todos os lados. Metodologias diversificadas. Preparar melhor o aluno para a sociedade mais interativa. Os diversos tipos de saberes diferentes. Construção foi uma palavra que apareceu também aqui. Dani, tem alguma que você quer destacar aí? Vi aqui também diferentes formas de aprender, né? E o ensino híbrido, de alguma forma, possibilitando isso. Um conceito que a Bruna trouxe na primeira fala dela de hoje sobre o professor mediador também apareceu aqui. O quanto o uso de tecnologia dá espaço para a diversidade, tanto das formas de aprender, apareceu também das diferencialidades de sala de aula. Aluno pesquisador, maior autonomia. Ótimo. Então, observem uma coisa interessante. Eu quero começar por uma coisa que apareceu no meio, né? O papel do professor. Então, a primeira coisa que nós precisamos dizer é que o ensino híbrido, ele envolve muito esse papel de mediador do educador. Então, ao contrário do que a gente possa pensar, nós nunca dispensamos, o ensino híbrido não dispensa o professor. Pelo contrário, ele potencializa muito o papel desse educador, dessa educadora, e nos coloca, e aí eu me incluo nisso, né, nos coloca como pessoas muito centrais para conduzir o processo. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que vocês trouxeram, e por isso que eu não disse que vocês iam aprender sobre ensino híbrido necessariamente, mas nós íamos retomar e reorganizar essas ideias, porque todas as ideias que vocês trouxeram vão aparecer na conversa sobre ensino híbrido, né? Tem mudança metodológica, o desenvolvimento das competências das competências de desenvolvimento integral que estão no currículo paulista, algumas delas bastante ligadas a aspectos socioemocionais. Então, toda essa ideia do protagonismo do estudante, a ideia de potencializar os tempos de aprendizagem, de considerar que pessoas diferentes têm formas diferentes de aprender e que muitas vezes, quando você está na aula presencial, ali com todo mundo, ao mesmo tempo você não dá conta de cuidar de tudo isso. Então, como é que é possível fazer planos de trabalho mais personalizados por grupos de estudantes ou com as mesmas aptidões ou aqueles com interesses variados, mas também com estudantes que têm níveis de aprendizagem diferentes, onde um pode formar parte de um grupo no qual ele vai apoiar os outros estudantes. Então, é um mundo de possibilidades que se abre. Agora, eu queria voltar para as minhas telinhas para dizer o seguinte para vocês. A tecnologia, ela tem, de fato, um papel importante nesse momento em que a gente vive, mas ela não é determinante para que o ensino híbrido ocorra. Nós vamos entender melhor o papel que as tecnologias têm. Então, vou pedir para voltar a minha apresentação. Estou dando um pouco de trabalho aí, vocês estão vendo, né? Então, olha lá. Olhando para falar um pouco de ensino híbrido, eu queria dizer para vocês que o DNA do ensino híbrido não é o vídeo e não é necessariamente um recurso tecnológico e nem é o conteúdo em si, né? Seja ele na forma analógica ou seja na forma digital. Mas o DNA do ensino híbrido, ele está nas premissas das pedagogias ativas, ou seja, nós já temos quase 100 anos de ensino híbrido iniciado. Vamos falar um pouquinho disso. Mas a grande questão é que, embora eu use o ensino híbrido, não é o ensino que está no centro. O que está no centro é a aprendizagem.
Então, a concepção de ensinar e aprender e a forma de entender o papel do estudante constitui aquilo que a gente chama do núcleo, né, da concepção de ensino híbrido. Eu queria muito que vocês fossem mantendo essas ideias do DNA. Então, não está na tecnologia, mas está na aprendizagem como centro, no papel do estudante, na concepção de ensino e aprendizagem e na forma, na metodologia que eu uso para organizar esse trabalho. Pode passar, por favor? Um ponto importante para nós pensarmos quando vamos sistematizar é isso que eu falei, né? Quando eu penso em Pestalozzi, Dewey, quando eu penso na Maria Montessori, quando eu penso em todas as ideias que vieram do Ausubel, quando ele fala de aprendizagem significativa, um dos primeiros a falar da aprendizagem significativa, tudo que a gente tem visto de aprendizagem ativa diz respeito a uma concepção que começa a nascer há quase 100 anos atrás e que está relacionado com as pedagogias ativas. E a essência das pedagogias ativas é centralizar o processo educativo no aluno e na aprendizagem do aluno, é trazer o aluno e a aprendizagem para o centro. Então, todas as ações metodológicas, todas as pedagogias que eu uso, tudo que eu tenho de ferramenta, vai ser usado para fazer essa aprendizagem acontecer com significado, ser efetiva, com qualidade, no tempo certo. O que acontece é que ter a pedagogia, uma pedagogia que valorize a aprendizagem, não significa que o estudante vai recebendo e fica passivo. Pelo contrário, as pedagogias ativas também recebem esse nome porque elas têm uma preocupação com o engajamento do estudante, com o protagonismo do estudante. Esse estudante vai tendo papéis nesse processo e ele vai aprendendo a assumir esses papéis. Mas vejam, não é ponto de partida, é ponto de chegada. Esse protagonismo ele vai acontecendo quanto mais eu solicito, quanto mais ficar claro que tem uma parte desse processo que me cabe como gestor da educação, que vai ser ofertada e tem um papel que também cabe ao estudante. Aí vocês podem dizer, Kátia, mas e a família? Bom, a família vai ter a tarefa de garantir que o estudante esteja na escola ou esteja fazendo as atividades que ele tem que fazer. Mas, de fato, essa relação, como dizia o próprio Paulo Freire, ela se dá na confluência e nas relações simbióticas entre educador e educando. Pode voltar, por favor? E aí, é muito importante que nós pensemos que a ideia de que a aprendizagem vai ser eficaz quando ela mudar a vida das crianças, dos adolescentes e dos jovens, porque ela traz um ensino mais personalizado, que respeita ritmos e interesses daqueles que aprendem. Vamos lá, eu não estou dizendo que eu vou dar uma aula para cada um, eu não estou dizendo que eu vou ter que pensar uma sequência didática para cada um, mas eu estou dizendo que eu vou trabalhar com tempos de ensino e aprendizagem que me permitam considerar perfis, que me permitam considerar diferenças, que me permitam fazer agrupamentos por interesses, que me permitam fazer agrupamentos para ajudar com que eles avancem a partir do ponto em que estão. Eu vou pedir para manter um pouquinho em tela a minha apresentação, para a gente agilizar um pouco, eu garanto que não vou divagar tanto da tela, né? Então, o foco nesse ensino diversificado, mas pensar que na época que as pedagogias ativas surgiram, tratava-se, na verdade, já de um ensino diversificado, já de um ensino misturado, já daquilo que hoje leva o nome de ensino híbrido. É interessante vocês pensarem que nem sempre a gente teve essa relação, um tempo na escola, um tempo em casa. Muitas vezes, durante os anos mais convencionais e sem escola, da Idade Média, por exemplo, a educação era para poucos e ela era para aqueles que tinham os preceptores. Então, se vocês olharem filmes antigos sobre educação ou livros antigos,
as pessoas iam morar lá. Tem uma enormidade de matemáticos cuja biografia está lá colocada que eles eram preceptores de príncipes, da nobreza, de mulheres que depois vieram a ser imperatrizes, rainhas, enfim. Então, era para poucos. Você não tinha essa separação casa-escola. Às vezes, você tinha os internatos. Quando você começa a ter as escolas que vão acolher um número maior de pessoas, e você começa a falar, bom, precisa ter ensino mão na massa, com materiais manipulativos. A gente pensa que a ideia de maker é de agora, né? Não é. A Maria Montessori já trabalhava com essa ideia de maker. Já tinha essa ideia do misturado. Um pouco você faz aqui, um pouco você faz em casa. O que é a tarefa de casa, se não uma aula invertida, né? Então, essa ideia de mistura das pedagogias ativas, elas vão trazendo, pouco a pouco, esse conhecimento de hibridismo, né? De misturar o presencial com o distanciado, aquilo que você faz com todo mundo e aquilo que você faz em pequenos grupos, que você faz sozinho. Vamos passar um slide? Portanto, esse dado novo que tem hoje e que traz a maior relevância, de fato, é a tecnologia. São os recursos de comunicação, as tecnologias de informação e comunicação, os recursos digitais, né? Aqueles que não estão necessariamente presentes o tempo todo na sala de aula, mas que podem potencializar e permitir esse ensino centrado no aluno e na aprendizagem, que ela seja viável, que esse ensino seja viável. Eu estava pensando, existem várias plataformas hoje que, se você disser para o aluno, entra nessa plataforma, faz essa sequência de atividades, o jeito como ele vai performar nessa plataforma diferencia o jeito como um outro aluno vai performar, e inclusive as plataformas são capazes de definir atividades diferentes para cada um, dependendo do tipo de resposta que você dá, da quantidade de acertos que você tem, né? Esse ensino dinâmico e engajador, em que nós hoje estamos aqui, vocês todos estão me ouvindo, mas nós podíamos, usando esse recurso do Zoom, nós podíamos colocar vocês em pequenas salas, eu poderia passar nas pequenas salas, quer dizer, tem uma enormidade de recursos que são possíveis para dinamizar o trabalho, inclusive fazendo grupos por nucleamento de dificuldades, por nucleamento de interesses, por partes de trabalhos. Eu posso fazer uso de webquests, e aí nós vamos fazendo projetos usando essas webquests. Esses projetos não precisam acontecer presencialmente, como no tempo que a gente estava na escola, que nós tínhamos que nos organizar para estarmos nas casas uns dos outros, ou permanecermos na escola, no espaço da escola, para poder fazer isso. Então, existem recursos que potencializam muito esses espaços de aprendizagem, essa dinâmica de aprendizagem. Então, a ideia é que tudo isso potencialize ainda muito os estudos que nós tínhamos da psicologia cognitiva, do Vygotsky, do Vallon, da Emília Ferreiro, do Piaget, porque eles fizeram as pesquisas deles num tempo que a gente não tinha imagem para ver se o cérebro estava funcionando do jeito que eles falavam que funciona. Hoje, com a incorporação, né, e os conhecimentos e descobertas que a neurociência permitiu, inclusive colocando determinadas pessoas para fazer ações enquanto o nosso cérebro vai sendo acompanhado e monitorado por eletrodos e imagens que confirmam zona de desenvolvimento proximal, que confirmam que quando eu erro, meu cérebro está muito mais ativo do que quando eu dou uma resposta rápida e certa. A ideia de que interagindo com o outro, você tem processos internos que são potencializados. Então, esses insights hoje podem ser transformados em evidências de que as ideias eram tão avançadas, as observações empíricas eram tão potentes, que com o uso da tecnologia nós conseguimos mostrar
e usar melhor ainda esses conhecimentos vindos da psicologia. Pode passar, por favor? Então, no modelo híbrido, nós vamos acrescentar duas características muito fundamentais. E aí, Bruna, quiser falar um pouquinho já a partir dessas características, eu vou pedir para manter as características na tela, mas vou passar para a Bruna e para o Dani se eles quiserem complementar. Então, os tempos de aprendizagem são repartidos entre atividades presenciais e para aqueles conteúdos, né, que dependem muito de uma interação presencial para melhor aprendizagem, isso é fato, às vezes um olhar mais atento vai fazer diferença presencialmente, mas também oferecer a possibilidade de oferecer atividades mais individualizadas fora dos tempos da aula, fora dos tempos dos muros da escola, né? Então, desse espaço, eu amplio espaços, amplio tempos e amplio possibilidades de aprendizagem. Bruna, Dani, querem comentar? Sim, Kátia. Queria aproveitar então esse gancho, até para responder algumas perguntas que estão chegando no chat, que algumas pessoas falaram: como isso se aplica à nossa rede, né? Como que a gente traz isso para a prática? Agora, em 2021, a gente vai ter uma oportunidade muito legal para implementar algumas das propostas que a Kátia está trazendo aqui, algumas das referências. Então, vocês já devem ter ouvido falar, mas nesse ano a gente vai ter um trabalho focado nos 500 mil estudantes mais vulneráveis da nossa rede. E aqui eu estou falando dos alunos em pobreza e extrema pobreza. A gente sabe que a pandemia ela aprofunda desigualdades e que em busca da equidade a gente precisa pensar em ações. Essa é uma delas. Então, para esses estudantes, a gente vai abrir a oportunidade de ampliar o tempo de estudo deles usando a tecnologia. Esse vai ser um programa por adesão, ou seja, a gente vai contar muito com as equipes escolares para que a gente possa apresentar de fato essa possibilidade para os estudantes que são o público-alvo dessa proposta. E aqueles que se interessarem, eles vão ter um professor orientador de estudos, né? Então, um professor que vai encontrar com pequenos grupos que vão de 8 a 12 estudantes. A Kátia falava agorinha, né, dessa possibilidade da gente personalizar as experiências, da gente, por exemplo, entender o projeto de vida desse grupo de estudantes e trazer propostas mão na massa que se relacionem com a realidade deles. E esses alunos, eles vão usando a tecnologia, e aí eu não estou falando só do centro de mídias, muita gente falou, né, é só o centro de mídias? Não só. Várias outras plataformas parceiras, eles vão poder realizar uma série de atividades diariamente e também orientados pelo seu professor para aprofundar o seu aprendizado. Os alunos que são do diurno, e esse é um programa que tem foco nos alunos de anos finais e ensino médio, ficam 5 horas e 15 presencialmente na escola. Todo dia, eles vão ter 1 hora e 45 a mais de atividades. Parte delas são atividades no centro de mídias, parte são em outras plataformas, e 2 vezes por semana, eles vão encontrar o seu professor orientador. Os alunos que são do noturno, eles têm 4 horas por dia presencial na escola. Então, eles vão ampliar em 1 hora e 15, totalizando o mesmo tempo dos estudantes que estão no diurno com essas atividades. Então, eles continuam com o presencial e eles complementam com o remoto. E aí, não é só a tecnologia pela tecnologia, é a tecnologia com o apoio de um tutor, de um professor que vai orientar esse grupo de alunos a como navegar por essas atividades. É baseado nas habilidades do currículo paulista, né? E aí a gente tem um olhar específico para a recuperação. E mais do que isso, são atividades que estão conectadas com o dia a dia dos nossos alunos, né, Dani? Quer falar um pouquinho desse modelo das missões? Perfeito, Bruna. E eu acho que até aproveitando para conectar com um conceito que a Kátia acabou de explorar, que é essa questão até do projeto de vida, né? E isso, de alguma forma, como um guia da construção dessa aprendizagem.
Uma das coisas que estão previstas, né, a gente vem conversando sobre isso, seja na formação que está sendo oferecida para os professores orientadores que têm interesse em ser professores orientadores de estudo, seja em outras oportunidades em que a gente conversou, essa trilha formativa ela é composta, então, por essa parte de apoio à aprendizagem, né, que de alguma forma vai servir como um complemento, como a Bruna já disse, para as habilidades que vão estar sendo desenvolvidas em sala de aula, e também para dar uma flexibilidade para que o aluno possa retomar eventuais habilidades que estão defasadas em algumas das áreas do conhecimento, e que de alguma forma estejam dificultando a aprendizagem dele no ano em que ele vai estar matriculado. Nesse sentido é muito importante. Mas para além disso, e aí também trazendo de uma fala da Kátia, a gente também vai ter no DNA dessas trilhas formativas, que nada mais são do que o roteiro que esse aluno vai percorrer junto desse professor, orientado por esse professor, o que a gente está chamando de missões. Que nada mais são do que projetos, né, de cunho interdisciplinar, que de alguma forma vão desenvolver ou reforçar habilidades que o aluno vai estar vendo no ano série em que ele vai estar matriculado, de outras formas, para além das formas que ele já vai estar vendo no tempo regular, seja no tempo presencial, seja via centro de mídias, né? E aí eu acho que tem uma parte fundamental que eu acho que está aparecendo muito nas falas da Bruna, da Kátia, que é essa questão do professor como mediador, o professor como um mentor. Né? O professor orientador de estudos, e a gente já tem falado bastante sobre isso, ele vai ter muito esse papel, menos de um professor especialista, né? Um professor regente, mas ele vai ser um professor que vai orientar esses alunos nessa jornada das trilhas formativas, apoiando em eventuais dificuldades, suportando eles nessa trajetória de aprendizagem para que ela seja mais significativa e para que ele possa avançar. Tudo isso, e a Bruna pode até explicar um pouco melhor, e também junto da Kátia, inspirado em coisas que já estão dando certo na nossa rede, né? Essa figura do professor orientador de estudos bebe muito de casos de sucesso como da PEI, e a Bruna pode comentar mais tarde sobre isso, e de outras ações que funcionam já na nossa rede em outras, né, Bruna? Legal, Dani. Kátia, quer comentar um pouquinho? Eu quero comentar dizendo que a gente tem aí essa possibilidade grande de inovação específica nessa ação que está sendo desenvolvida, mas acho que a aplicação disso, conforme você disse que havia uma pergunta, se vocês olharem um pouco para o trabalho que vocês fizeram no ano passado, e que vocês têm já planejado para fazer, né, vocês verão que isso acontece muitas vezes. Eu estava vendo aqui, tomara que ele não me mate, né, mas eu já sei que o Tiago, que também, ele é da rede e é da equipe do Matema, ele tem feito bastante isso com os alunos dele na aula de matemática, e aí eu acompanhei um pouco, porque algumas vezes eu até dizia para ele, Tiago, me conta um pouco o que você está fazendo, e é isso, né? Você mesmo distanciado, você vai fazendo os alunos se envolverem com roteiros de tarefa, com discussão dos resultados de avaliação, usando os recursos tanto do centro de mídia, mas eu posso usar também o Google Classroom, eu posso usar uma plataforma, posso usar o próprio WhatsApp para fazer ações de interação com os alunos, alguns grupos especiais, outros com todos os alunos. Então, olhem para o que vocês fizeram no ano passado, né? E aí vocês vão ver o quanto de ações de ensino híbrido que vocês estão fazendo já. O que precisa é ir organizando e sistematizar. E acho que o passo que está sendo dado agora, né, seja para atender redução de defasagens de aprendizagem, ou fazer reforço e apoio e recuperação, trabalhando por projetos, enfim, é um passo na direção de sistematizar e dizer que isso veio para ficar. Estava lendo recentemente um estudo feito por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um estudo no qual eles diziam exatamente isso, né? Que nós nos acostumamos a pensar que esta educação distanciada,
ela se dá por meio daquele EAD convencional e muito voltada para o ensino superior, né? Mas que com a pandemia e com o novo ensino médio, nós vamos ver que essa ideia de hibridismo, né? A ideia de que você faz algumas coisas presenciais, outras coisas totalmente presenciais, outras coisas mais na direção do centro de mídias, que tem essa ideia do presencial mediado por tecnologia, e até o totalmente remoto, com momentos em que os estudantes estudam sozinhos ou com a mediação de um tutor, de um professor sempre. Então, não entenda um tutor no sentido do tutor do EAD, que não precisa ser um professor qualificado, a gente está falando de outra coisa. A gente está dizendo de um professor da rede com qualificação que pode fazer esse processo de mentoria, diria mais mentoria até, né, quase um coach do que, de fato, um tutor nesse sentido mais convencional do termo, né? Acho que todo mundo que já passou por uma experiência de pós-graduação sabe essa figura mais de orientação, mais de mentoria, que é o que a Bruna está se referindo. Vamos avançar um pouquinho mais, vou pedir para voltar a minha transparência e a gente faz mais um bate-bola. Então, a ideia do ensino híbrido, ela pode acontecer de várias formas. Duas são as mais marcantes. Ou eu mantenho isso, que é o modelo que a gente está vendo agora numa parte, eu mantenho o modelo curricular por disciplinas, isso vai acontecer no período de aula, né? Com espaços e tempos para trabalhos interdisciplinares baseados em pesquisa, em problemas ou projetos que podem resultar em alguma coisa, resultar numa maior aprendizagem, numa intervenção da realidade, no desenvolvimento de um produto. Então, esse viés um pouco empreendedor, protagonista, voltado para o projeto de vida é muito marcante. Ou eu posso reorganizar totalmente a lógica curricular, mudar o meu projeto pedagógico, romper os limites das disciplinas, e aí eu vou fazer um ensino híbrido num modelo muito disruptivo, o que nesse momento ainda não é a proposta, né? A gente vai dando passos até chegar a um modelo mais disruptivo. Mas uma coisa é certa, seja de um jeito ou de outro, a gente vai adotar metodologias ativas, então projetos, desafios, problemas, jogos, trilhas de aprendizagem, que são atividades nas quais os alunos vão seguir um percurso de acordo com o seu interesse e a sua capacidade de aprender, mas sempre buscando a ideia do esforço produtivo. Quer dizer, eu quero muito que você esteja aqui engajado nisso, porque isso tem que produzir uma nova aprendizagem, isso tem que diminuir a distância entre o que você sabe e o que você deveria saber, e nós vamos juntos nesse processo. E 3 dimensões são muito importantes todas as vezes que eu penso em ensino híbrido. Projeto de vida, orientado por um mentor, né, orientado por esse coach. Então, eu tenho projeto de vida em foco, e aí observem como a secretaria vai dando passos importantes. Então, eu tenho lá o Inova fala de tecnologia, o Inova fala de projeto de vida, ele é estendido para os anos finais, desde o 6º ano até o ensino médio. Aí tem o currículo paulista, aí tem todas as inovações trazidas pelo novo ensino médio, e aí tem o centro de mídias, e a gente vai ampliando isso integralmente. Então, uma coisa que eu queria marcar com vocês é que não se trata de mais uma coisa, é mais um passo dentro dessa visão sistêmica que está se organizando pela formação docente, pela inovação dos materiais, por todas as questões que estão sendo discutidas de avaliação e, sem dúvida, todas essas inovações que a tecnologia vem trazendo. Então, não olhem isso como uma atividade isolada. Se a gente tivesse um mapa aqui, nós vamos ver o tanto que isso está integrado, um passo a mais, né? Vai se dando passos cada vez mais na direção de inovações que vão se consolidando nas aprendizagens conjuntas. E aí, muito fortemente, o desenvolvimento das competências, das 10 competências previstas no currículo, e também que tem esse equilíbrio entre o individual e o coletivo, o cognitivo e o socioemocional. Pode passar, por favor?
Nesse sentido, eu queria que a gente tivesse uma visão sistêmica também do processo. Estudantes no centro, autonomia, aí aparece assim com a mãozinha levantada, né, porque ela é muito focada. Papel da tecnologia, a mediação da gestão. Então, essa gestão que é feita tanto pela equipe técnica da secretaria, mas também observada pelo Conselho Estadual, mas também analisada junto com a equipe gestora da escola, tudo do papel docente, o espaço que se abre, porque eu tenho ensino híbrido num espaço que é o espaço presencial, mas que é o espaço distanciado, e eu vou mudando essa cultura da escola nesse sentido, com avaliação, com monitoramento, e aí não vamos entender monitoramento como vigilância no sentido ruim do termo, né? Mas esse monitoramento como zelo. Então, o papel dessa avaliação, acompanhando esses processos, a cultura da avaliação precisa ser tal que ela avalie que a secretaria está fazendo, que a escola está fazendo, que o aluno está aprendendo, as ações docentes. Então, não vamos focar a avaliação no sentido formativo só do estudante, mas nesse sentido amplo que ela tem que ter como aquela que vai trazer a bússola para a orientação desse percurso como um todo. Pode passar, por favor? E aí, esse ensino híbrido, ele se torna potente na situação de pandemia, porque ele permitiu uma coisa que foi acelerar o processo, né? Nós já vínhamos falando essa convivência entre a pedagogia ativa e a tradicional, ela nunca deixou de existir na escola. Nós já estamos falando desse ensino híbrido mediado por tecnologia há bastante tempo. Um pouco nós fomos empurrando isso em todos os sentidos, gente. Não estou falando só nós, professores, não, tá? Eu estou dizendo equipar as escolas. Então, muito importante essa história do chip, essa história dos notebooks, essa questão do centro de mídias, porque são ações. Alguém me dizia um tempo atrás, né? Nossa, olha, como hoje temos desigualdade de acesso à tecnologia nas casas, nas escolas. Eu falei, não é hoje. Em que lugar você estava vivendo? Porque nós temos sempre, o que a pandemia fez foi dizer, olha, toma que o filho é seu, e essa é uma questão social, e ela não é resolvida de uma vez, e ela não é resolvida por uma pessoa, mas ela é resolvida sistemicamente. Então potencializou essa necessidade de acesso, situação remota, de acompanhamento personalizado, despertou o interesse. Quer dizer, quantos de nós descobrimos quase a nossa faceta youtuber, né? Porque fomos lá gravar vídeo do nosso jeito, desenvolver um programa de rádio. Eu via um grupo de professores dando aula de matemática por uma rádio comunitária. Eu falei, meu Deus, como se dá aula de matemática pelo rádio, né? Então, são coisas muito inovadoras que foram feitas, despertando esse interesse, potencializando essa democratização do conhecimento, porque eu posso acessar esse conteúdo e aprender com vocês em qualquer lugar que eu esteja, por muitas vias diferentes, e ampliando essa possibilidade de troca e interação, não só entre os estudantes e vocês, mas entre os estudantes e eles mesmos, e entre nós, professores. Então, o melhor dos mundos, nós temos uma rede social para troca de boas práticas, por exemplo, de dúvidas. Pode passar, por favor, já estou terminando. E aí, nós temos essa estrutura, né? Sala de aula física, ensino online. Observem que eles não estão opostos, eles estão conectados, com essa dimensão híbrida que não pode deixar de pensar nas metodologias ativas, né? Nesses modelos que a gente já está mais acostumado a entender, que é esse modelo de rotação por estações de trabalho, por laboratórios rotacionais, por sala de aula invertida, por cantos nos quais eu vá lá para estudar individualmente, e muitos outros modelos, né, de modelo virtual enriquecido, modelos flex, modelo à la carte, que assim eu entrego para você a possibilidade de você escolher num rol de sequências, coisas que você quer fazer, projetos com os quais você quer se envolver mais ou menos. Esse modelo
de flexibilização que me permite, ora estar com a tecnologia, ora ter ações que são do material didático, enfim, todas essas coisas de enriquecimento que são permitidas por vídeo, por interatividade com plataformas, como a Bruna já falou. Pode passar? E aí, eu vou pedir para vocês, então, pensarem nessa pergunta, e aí, Bruna, passar de novo a palavra para vocês, já pensando nesse aprimoramento e nesse enriquecimento dessa experiência com o ensino híbrido que já foi tida em menor ou maior grau ao longo da nossa experiência profissional, especialmente em 2020, e você e o Dani também poderem complementar com alguns outros aspectos desse programa, e aí já vou parar por aqui. Depois que vocês falarem, eu volto para responder perguntas e a gente encerrar, tá bem? Obrigada, Kátia. Bom, vou aproveitar esse momento para a gente tirar algumas dúvidas que chegaram aqui, muito objetivas sobre o programa e conectadas com o que a Kátia falou. Vamos lá, pessoal. Então, primeira pergunta, tempos. Para o aluno que é do diurno, 5 horas e 15 presencial, mais 1 hora e 45 de remoto nesse programa mediado pela tecnologia. Ele vai totalizar 7 horas, que inclusive é o tempo da nossa PEI de 2 turnos de 7 horas. Claro que é uma experiência diferente, mas a gente chega nesse tempo. Aluno do noturno, 4 horas presencial, mais 1 hora e 15 no remoto, totalizando 5 horas e 15, ou seja, o mesmo tempo que o diurno. Esse tempo vai ser organizado em momentos autônomos, em que ele vai navegar pelas plataformas, e encontros com o professor orientador de estudos. O professor orientador de estudos tem 10 tempos dedicados por mês para esse programa. Desses 10 tempos, 2 por semana com o aluno, ou seja, 2 encontros semanais que se dão pelo centro de mídias, pelo chat do centro de mídias com esses alunos. E 2 tempos no mês para planejamento, usando o diário de classe, vocês vão se organizar para esses encontros. Tanto para o aluno quanto para o professor orientador de estudo, a participação é opcional. O professor que quiser participar, ele faz o curso, Ensino Híbrido, Práticas de Orientação de Estudos, que está no AVEFAP. Hoje a gente já tem mais de 50 mil professores formados e quase 100 mil professores inscritos, e esse professor vai ser remunerado por essas horas dedicadas ao projeto, conforme um normativo que vai ser publicado nos próximos dias sobre alocação. O professor de categoria O pode participar, e esse programa tem foco nas escolas regulares, não é para a escola do programa Ensino Integral, porque a escola do programa Ensino Integral já tem as suas práticas de orientação de estudos, que são diferentes, mas já tem as suas práticas. Algumas pessoas perguntaram, qual é a diferença do professor orientador de estudos e do professor de apoio à tecnologia e inovação? Professor de apoio à tecnologia e inovação, ele é ou um professor de 40 horas, ou um professor de 20 horas, conforme o tamanho de cada uma das escolas, o seu módulo, e o papel dele é dar um suporte para os alunos acessarem o centro de mídias, para os professores usarem o diário de classe, para todo mundo saber manusear os equipamentos que vão chegar nas escolas, para formar os professores para construir esse movimento híbrido do ponto de vista do uso dos equipamentos. Então, é um olhar mais técnico sobre esses usos de plataformas e equipamentos. O professor de orientação de estudos, por sua vez, ele vai dar um suporte para esse grupo de estudantes organizar a sua rotina de estudos nesse movimento híbrido.
que é importante, pessoal? Esse professor, ele não vai trabalhar a habilidade específica do seu componente. Ah, eu sou de física, então eu vou dar uma aula de física nesses 2 dias que eu encontrar os alunos. Ele vai conversar com os alunos para ver como que eles estão se organizando como grupo, como que eles estão avançando nos estudos, sinalizar o que eles têm que acessar. Então, ele é muito mais um suporte para organizar essa rotina escolar dos estudantes. Então, são funções muito diferentes para esses 2 profissionais. No caso do professor orientador de estudos, ele vai ter um trabalho com um grupo pequeno de alunos, né? A gente está falando ou 8 para o diurno ou 12 para o noturno. O professor de apoio à tecnologia e inovação, ele apoia todo mundo na escola, todos os alunos, os colegas professores. Então, é bem diferente desse ponto de vista também, tá bom, pessoal? Não sei se quer complementar, Dani. Um ponto importante também que surgiu como dúvida no chat é em relação a professores que têm carga horária completa, né, na atribuição comum, se possivelmente eles poderiam assumir essas novas cargas horárias do professor orientador de estudos, né, como professor orientador de estudos. Isso também vai ser normatizado na resolução. E a gente vai ter lá previsto, a partir da atribuição comum, quantos grupos, né, esse professor orientador de estudos vai poder assumir. Porque a nossa premissa é que esse professor vai poder assumir mais de um grupo, né, pensando que são grupos pequenos, mas obviamente a gente vai normatizar na resolução e detalhar quantos grupos vai ser em relação à atribuição comum que esse professor vai ter. E aí, Dani, só antes de eu devolver para a Kátia, muita gente falando. Tá bom, mas e o aluno que não tem equipamento? Pessoal, a gente está enviando para as escolas 269 mil notebooks, 5,2 mil plataformas de carregamento móvel, 3,5 mil tablets, 47 mil televisores, 87 mil desktops, 65 mil kits de Wi-Fi. A gente tem 70 mil kits do Centro de Mídias pelo PDDE, com microfone, webcam, tudo isso, e as televisões. A gente tem 80 mil adesões no Professor conectado, ou seja, 1,2 bilhão de investimento em equipamentos. O aluno, ele vai poder fazer as atividades tanto do seu próprio equipamento, caso ele tenha, e ele vai receber um chip para isso, ou usando os equipamentos da escola. Por isso que o professor de apoio à tecnologia é tão importante para orientar o uso desses equipamentos, e por isso que o aluno que não tem equipamento, que, por exemplo, assiste pela TV, também pode participar, usando os equipamentos da escola, por exemplo. Tá bom? Então, isso é um ponto bem importante. Kátia, quer comentar? Tá sem áudio, Kátia. Desculpa. Eu quero comentar assim. Eu queria falar o seguinte. Antes de comentar os equipamentos, eu queria comentar o seguinte. Olhem a oportunidade para além do programa sobre o qual Bruna e Daniel estão falando, tá bem? Nós estamos conversando sobre uma concepção de ensino e aprendizagem, sobre uma forma, uma metodologia de levar mais para mais estudantes. Então, é claro, eu entendo todas essas preocupações e acho que é muito significativo que a gente veja um investimento e entendo todas as perguntas que nós estamos fazendo e aquilo que às vezes nos aflige, daquilo que falta. Mas nós já podemos pensar em coisas de ensino híbrido, mesmo quando eu não esteja nesse programa. Aliás, eu devo. Por exemplo, eu trabalhava no Rio de Janeiro em situações bastante adversas com escolas públicas, como nós temos em todas as escolas no Brasil, né? Temos avanços, mas ficamos vivendo muito tempo sem esses avanços. Então, lá, por exemplo, eu recebi alunos na primeira série do ensino médio, e aí, desculpem, vou falar de matemática, que sabiam quase nada
de matemática. Nós fazíamos uma avaliação diagnóstica e eu selecionava, junto com os professores, algumas plataformas. Então, por exemplo, eu precisava dar aula de função exponencial. E aí os alunos não sabiam potências. A gente preparava antes um roteiro de estudo, gente, bem pequeno, coisa de 2, 3 páginas, para fazer aula invertida. Eles estudavam numa plataforma ou assistiam um vídeo no YouTube, faziam algumas atividades e vinham para a sala e a gente fazia uma grande discussão a respeito do que eles tinham conseguido, do que eles não tinham conseguido. Isso potencializava muito eu poder ensinar as funções exponenciais no momento que eu queria fazer. Às vezes eram dificuldades de geometria, eles precisavam saber coisas de triângulo para aprender trigonometria. Então, planejamento docente é uma coisa super importante para ensino híbrido. Ensino híbrido não precisa acontecer só nesse momento que a Bruna está falando. Esse momento ao qual a Bruna e o Daniel estão se referindo, ele traz uma coisa muito interessante, que ele potencializa acesso. Então, vamos pegar só o caso do ensino noturno, né? O ensino noturno tem uma questão que visivelmente eles têm menos tempo. Eu não consigo estender esse tempo para todos no mesmo horário, por limitações diversas que a gente nem vai falar. Mas olha, eu estou dando um passo grande quando eu trago o ensino híbrido, para poder ele ter mais tempo, para ele poder ter acesso a coisas que ele não teria. Nós vamos começar com esse grupo que não é pequeno, é muito expressivo de alunos, consideradas as desigualdades que nós temos para atender de acordo com os critérios que a Bruna e o Dani falaram, mas a gente está sendo convidado para fazer uma coisa inovadora em todos os âmbitos, não só neste momento de distanciamento social, mas em todos os momentos. Então, olhem para isso, é um convite para a inovação. E nós temos professores muito inovadores atuando, né? Então, vamos juntos. Eu brinquei lá com o Thiago de Penápolis, né? Só porque eu sabia que ele ia ficar feliz com a minha referência, mas a gente tem muitos Thiagos, né? Muitas Fernandas, Saeme na rede, muita gente boa fazendo coisas muito interessantes. Então, vamos potencializar isso, é esse convite. É sistematizar, organizar e aprender com a experiência, tá certo? Acho que, Bruna, com isso eu encerro aqui a minha fala, né? Passei um pouquinho, mas estou aberta para perguntas. Até umas 10 posso ficar, porque lá no conselho a reunião já começou, mas já tem gente me substituindo, eles sabem que eu chego às 10, tá bom? Kátia, eu vou começar a encerrar aqui também, porque a gente tem outros temas aqui para trabalhar. Eu queria, então, só encerrar dizendo que, assim, pessoal, a gente começou essa manhã falando de novas oportunidades que a gente tem, de funcionalidades, de caminhos, dentro do centro de mídias para todos os alunos. Uma mensagem muito importante, pessoal, é que o híbrido não significa fazer 2 vezes a mesma coisa. Muita gente aqui está falando, então é que eu vou fazer as coisas dobrado? Não, a tecnologia está aqui para otimizar o nosso tempo. E aí, por exemplo, no nosso revezamento que começa no dia 8 de fevereiro, o professor que está na sala de aula, ele pode usar os equipamentos para transmitir conteúdos para os seus alunos que não estão presenciais, enquanto ele está com o grupo. Ou então, o professor que é do grupo de risco, ele está remotamente com o grupo e o professor que está presencial está com outro grupo. A gente tem uma série de arranjos que a gente vai continuar discutindo nessas semanas, mas não quer dizer fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Quer dizer potencializar, otimizar o nosso tempo. Então, a gente falou um pouco do que tem de possibilidade aí para todo mundo, como a Kátia falou, não é só esse programa de ampliação. E aí, especificamente, olhando para essa desigualdade, buscando oferecer a equidade, a gente está trazendo um programa específico focado nos nossos alunos mais vulneráveis, tá bom, gente? A gente vai mandar as apresentações aqui no grupo, a gente vai fechar o chat e eu vou pedir para colocar as 2 apresentações, a nossa e a da Kátia, para todo mundo poder ter. E aí eu vou ficando por aqui, agradeço vocês e relembro que na próxima semana
um pouquinho mais do que a gente falou vai acontecer com muito mão na massa. Não dá para falar de tecnologia sem colocar a mão na massa. Muito obrigada, Kátia. Muito obrigada, Dani. Obrigada por vocês que estão acompanhando. A gente segue e volta em 2 minutinhos com a nossa programação. Bom trabalho para todos e um ótimo dia.